Olá, eu sou Riboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um livro, português chamado A Gorda, de Isabela Figueiredo. Eu, eu gostei bastante dessa editora razoavelmente nova, que chama Todavia. Eu dei muita sorte com vários livros dela, então quando a gente vê um novo título que eles lançam, tal, a gente lê a sinopse e já vai meio assim achando, puta, talvez seja bem legal. E eu fui atrás desse livro muito influenciado por isso, né? Esse livro foi um sucesso em Portugal, ele é descrito como uma poderosa sátira a respeito da autoimagem, o preconceito, e um dos nomes mais destacados da literatura portuguesa contemporânea. Maria Luísa, a protagonista desse romance, tão engraçado quanto cruel, é uma moça inteligente, boa aluna, voluntariosa e dona de uma forte personalidade. Porém, ela é gorda, inapelavelmente gorda. Essa característica física a incomoda de tal maneira que parece colocar todo o resto em xeque. Sua relação com o mundo, sua vida sentimental, sua relação complicada com David, sua postura diante dos fatos. Adolescente sofre e aguenta resignado silêncios, piadas e insultos dos companheiros da escola. Divertido, cruel, desabusado, a gorda confirma Isabela Figueiredo como um dos grandes nomes da ficção portuguesa atual. Esse é o comercial do livro e é encantador, né? Eu achei. E assim, primeiro é um livro com muito requinte de escrita. A autora ela criou uma mecânica que é um pouco difícil de entender no começo. Assim, ela dividiu o livro por cômodos da casa e ela conta histórias relacionadas, não ambientadas, mas relacionadas com aquele cômodo e, e ela vai e avança no tempo dentro dessa relação. Então o livro ele a todo momento ele vai e volta assim da infância à vida adulta, da infância ao momento atual. A todo tempo ele vai e volta na história dessa personagem, Maria Luísa, que é um tanto autobiográfico o livro e tudo mais. Ela é uma pessoa que voltou de Moçambique para morar em Portugal, né, da pós-colonização, e ela tem esse problema de imagem por ser gorda, e fala-se muito da relação dela com os pais, da relação dela com a mãe, a mamã. Outra questão peculiar é que o livro foi mantido no português de Portugal, inclusive na ortografia, então é muito estranho pra gente para ler, demora um pouco para acostumar, mas é curioso, ao mesmo tempo que é curioso, né? E assim, é um livro bom de ler, é um livro gostoso, é um livro bonito. Eu fiquei muito dividido com esse livro, porque eu gostei que ele é muito bem escrito, é impressionante como ele é muito bem escrito. Mas a personagem ela tem, assim. É, como é que eu vou dizer assim? A questão da obesidade no livro, a questão dela ser gorda, a questão disso na vida dela, é muito peculiar, assim. E eu entendo muitos dos pontos, eu entendo todos os problemas que ela tem, todos os problemas de imagem, e talvez ser gorda para a mulher é muito mais cruel do que para o homem, talvez não com certeza, acho. E é interessante ver o quanto ela sofre com. Nossa, interessante ver o quanto ela sofre, é difícil de falar, né? Mas é assim, vocês entendem o que eu quero dizer como interessante, né? É bonito, sei lá, é comovente ver o quanto ela sofre com isso, como ela lida. Ela é uma mulher forte, uma mulher incrivelmente forte. É um livro que trata muito, assim, abertamente de muitas coisas, inclusive de sexo e tudo mais. E a vida dela é muito difícil. Ela tem uma casca, assim, nela. Ela é muito solitária e não é só por conta do peso. É uma questão da criação, do jeito que a mãe dela criou ela, dos conceitos da mãe dela sobre a amizade, as outras pessoas. Então ela é uma pessoa com um certo nível de solidão. E, enfim, é uma voz muito bonita dessa escritora. Ela, assim, é um texto muito bom, muito interessante, muito válido de ler. Eu recomendo muito a leitura, assim, eu achei como literatura
Eu achei sensacional. Eu não concordo com a visão dela de mundo. Talvez esse seja meu problema com o livro. Eu não concordo muito com a visão dela de como ela lidou com a questão. Mas como a pessoa lida com a questão não é uma questão de concordar ou não, né? A minha preocupação, na verdade, não é como ela lidou com a questão que ela lidou e, enfim, do jeito que ela pôde, do jeito que ela conseguiu e do jeito que ela tinha para lidar. E o sofrimento que ela passou é o sofrimento dela e a gente não pode é, tentar tratar isso de qualquer outra forma. Eu não concordo, vamos dizer assim, com. Eu quero dizer assim, as pessoas têm que ter um cuidado ao ler esse livro e não entender ele como um guia para nada. Principalmente porque ela não tem essa intenção, tá? É que eu acho que quando entra nessas causas, assim, que a obesidade ela é uma causa. Porque existe uma questão da chamada gordofobia, que eu nem vou entrar no caso porque eu tenho uma visão meio particular sobre isso. Mas como a obesidade é uma causa, todos esses livros que tratam de um tema desses, jogam um título desse na capa, a gorda, tem um potencial de ser visto como uma forma de entendimento, um guia para o mundo, e não é a intenção da autora. O livro é um relato da vida dela e como ela lidou, e a experiência dela eu entendo que não serve assim como exemplo para ninguém. A não ser um exemplo de uma mulher forte, talvez, mas mesmo essa questão da mulher forte, ela é questionável pela forma como ela lida, né, com muitas coisas. Então, eu acho um livro complicado de ler. Eu acho um livro complicado de comentar, mas é um livro muito bem escrito. Então, se você ficou com curiosidade, se você viu essa capa, se você tem algum interesse, leia. E principalmente se você leu, comenta aí, vamos conversar, vamos falar sobre isso, que eu gostaria de... É engraçado a gente ler os livros, a gente gostaria de conversar, né, sobre eles. Talvez por isso eu gravo os vídeos. Então, se alguém leu e quer comentar, manda ver aí. Falou? Então é isso. Obrigado.